Hoje a gente vai conversar com o Alex Leal. Alex Leal, que é jornalista, cartunista, professor universitário, dá cursos de desenvolvimento de games, um monte de coisa legal aí. Ele vai compartilhar com a gente hoje. Seja bem-vindo, Alex. Muito obrigado, Adolfo. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Imagina, prazer Espero é que a nosso. gente consiga aí compartilhar um pouco dessa experiência aí de 33 anos de carreira, para ser mais Olha só. exato. Tem um bom tempo. Alex, a gente estava conversando antes. A princípio, você começou no jornalismo. A princípio eu comecei... na Conta verdade, pra gente um pouquinho dessa... Eu começo a minha carreira como cartunista. Você já começou como Comecei como cartunista? cartunista. E aí, depois que eu fui estudar jornalismo, acho que com apego dentro de redação, mas eu começo como cartunista. Eu segui uma carreira curiosa, porque eu comecei como cartunista, ilustrador, aí passei para diretor de arte, aí eu fui fazer faculdade de jornalismo, né? Então fui um caminho meio inverso. E depois disso comecei a trabalhar também com publicidade, e aí a coisa foi andando, e comecei a dar dar aula de software principalmente, né? E aí a coisa foi evoluindo, trabalhando com vídeo, de repente eu comecei a fazer videogame, e aí foi embora. Agora falando do o cartunista, ele é um humor gráfico, né? Digamos assim, né? Que usa elementos ali da história, do cotidiano, da sociedade, da política, muito, né? Que Sim. teve uma época em fio, né? Nós tivemos vários grandes cartunistas. Foi muito usado na época da censura para combater, né? resistência. Como resistência mesmo. Então, conta um pouquinho da história do cartoon pra E gente. nós temos... o Brasil foi um dos primeiros países no mundo a utilizar o cartoon como forma de manifestação artística, cultural e política. Né? Nós tivemos... um dos primeiros cartunistas do mundo foi o Agostini, né? Lá no século XIX, no Brasil. E ele era um cara que lutava contra o principal tema dele eram as questões abolicionistas da época. Então, nós temos assim um perfil de grandes cartunistas, né? Tivemos, inclusive, agora uma perda recente de um dos grandes nomes do cartoon nacional, que foi o Ziraldo, o mestre Ziraldo. Mas nós tivemos grandes nomes, né? Tanto no cartoon quanto na caricatura. Nós tínhamos os irmãos Caruso também, grandes nomes, né? Cartunistas sociais como Angeli, Laerte. O Laerte hoje é um grande expoente também do cartoon social e trabalhando com gênero. Angeli, eu sou fã. O Angeli marcou muito a minha geração, né? Eu sou um cara marcado pela geração ali da Rebordosa, né? Do Woodstock, enfim. E hoje mesmo em sala de aula eu estava falando para os meus alunos a importância de quem é designer, por exemplo, estudar o cartoon. Né? Porque o cartunista, a maior atividade do cartunista é ler textos e converter isso em imagem. Né? Então, esse dia a dia do cartunista, o dia a dia de você interpretar textos, interpretar matérias e transformar isso num produto que é imagem, muitas das vezes sem texto, ele te possibilita uma grande habilidade, né? Uma grande skill, como a gente fala hoje, para trabalhar com o design. Né? Se você pegar, por exemplo, festivais internacionais de cartoon, a maioria dos cartoons internacionais a gente não usa texto, a gente vai usar só imagem. Então, é uma atividade muito interessante. Acaba sendo uma linguagem universal, né? Uma linguagem universal, exatamente. Eu, curiosamente, ganhei dois títulos internacionais em Portugal, no festival, na Bienal de Humor em Portugal, e também uma premiação no Uruguai. Que legal. Então, embora eu sempre brinco, já que a gente falou do Ziraldo, que o maior prêmio da minha carreira foi o Ziraldo ter me elogiado num bate-papo uma vez. Olha só, que honra, ter dito né? que eu era um grande desenhista e tal. Eu falei, não, pronto, acabou, zerei. Posso partir para outra profissão, porque como cartunista está resolvido. Está resolvido. E o cartunista, onde ele pode trabalhar? Olha, Adolfo, hoje nós temos uma diversidade muito grande, né, do trabalho como cartunista. Uma das coisas que tem facilitado muito a nossa vida é a questão da internet, né? Porque quando eu comecei essa carreira, por exemplo, para publicar uma revista era muito difícil, né? Nós tínhamos toda aquela questão de ter que ir para uma editora, de ter que imprimir, né? Depois você tem que distribuir, ir nas bancas. Era uma logística bem difícil. Complicado. Né? Muito complicada.
Hoje nós podemos fazer uma história em quadrinhos dentro de casa, um cartoon, e publicar numa rede social. Né? E ter uma exposição de mídia bem maior no mundo inteiro, inclusive com retorno financeiro. Né? Você pode criar um blog só de cartoons, você pode trabalhar com TikTok, enfim, com todas as redes sociais, Instagram. Ampliou muito essa questão. Ampliou muito. O que precisa na realidade? Que você sente e faça. Né? Eu acho, inclusive, a gente tem muito essa discussão em sala de aula, né? Eu acho que a nossa produção ela é pequena hoje ainda para o espaço que nós temos. Eu acho que a maioria dos jovens, é incrível, né? Eles nasceram com a tecnologia, eles têm total possibilidades com as tecnologias, mas eles ainda usam pouco, né? Para esse tipo de atividade. Pô, eu gosto de desenhar, vamos criar um canal no YouTube com desenho, né? Vamos fazer o dia a dia da produção. Então, eu acho que o mercado está muito bom para todo tipo de profissão. O brasileiro é tão criativo, né? Extremamente criativo. Tem vários talentos aí escondidos atrás muitos, da tela, em várias áreas, né? Em várias áreas. Eu acho que nessa área do cartoon, nessa área do... É curioso, essa tua pergunta é muito interessante, porque olha só, nós temos essa geração de grandes desenhistas, que hoje estão envelhecendo, muitos já estão partindo, inclusive. Está faltando essa renovação, né? Está faltando essa nova leva de artistas que utilizem essa linguagem e com a tecnologia. Mas você acha que a que se deve isso? Essa linguagem está ficando perdida no mar de informações que esses jovens têm hoje? Pode ser. Porque tem isso também, né? Que é um bombardeio de novidade, enfim. Pode ser isso também. A gente tem hoje uma facilidade, isso tecnicamente falando, né? Nós temos uma facilidade muito grande de desenvolver hoje animações. Agora a inteligência artificial tem nos dado várias possibilidades, né? Com animação, com o uso da arte generativa, enfim. Talvez a gente esteja naquele momento de transição, né? Porque nós estamos aí, isso começou há 20 e poucos anos no Brasil, nós iniciamos essa transição, né? Entrando aí o digital e muitas profissões se reinventando. A própria área de jornalismo, né? Se a gente parar para pensar lá, há alguns anos, a gente não estaria num podcast como esse, numa sala. Nós teríamos ali um sonoplasta, um profissional dando, né, um auxílio para a gente em tempo real. Hoje a gente não precisa disso. Né? Então, as profissões estão se reinventando. E eu acho que esse período de transição, agora nós temos um novo período, que é com a inteligência artificial, elas geram alguns períodos de incógnita mesmo, né? E agora, o que eu faço? Para onde que eu vou? Como é que eu trabalho? Qual é a melhor linha a ser seguida? A gente tem muito isso hoje no mercado de trabalho, né? Profissionais, alunos que saem do ensino médio sem saber para onde ir, o que querem fazer... porque há um leque muito grande, né? O número de profissões novas que nós temos hoje. O próprio youtuber, né? O youtuber é um exemplo, né? Você tem Quem mais de 30 mil seguidores, você já ganha dinheiro. 20 mil, não sei como que funciona Sim. essa questão da monetização, mas